primeiramente, eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês, é, contribuindo da forma que eu posso, e sempre faço isso. Como vocês, tem mais três, quatro pessoas assim já organizadas que entraram em contato, outros são jornalistas. Que Então, eu bom. acho muito bacana esse trabalho que vocês vêm fazendo, porque é um trabalho que depois as pessoas vão ter, outras pessoas, né, vão ter contato com esse material e vão ter como se informar também, porque eu digo que ontem eu estava num encontro lá no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e o jornalista falou que a única forma de a pessoa se ter informação, se desconstruir, é pelo jornalismo. Aí uma professora disse, eu discordo do colega, é pela educação. E eu também concordo com ela que é pela educação. Sim, Não que o jornalismo fique né, à margem da importância. É tão importante, mas a educação ela está no topo, porque a partir da educação a gente vai disseminando, né? Vai criando multiplicadores dessas informações, desses saberes. Então, isso é muito importante. sim. Então, eu nasci em 79, numa aldeia lá no Alto de Solimões, Amazonas, chamada Belém de Solimões, do povo Ticuna, que não é o meu povo de sangue, mas é o povo de pertencimento de território. Minha avó, ela era professora nessa aldeia, então, nessa época, os Ticuna não... Era uma época em que o contato estava chegando lá, né? Não foi em 79, foi muito antes que ela foi para lá. Quando eu nasci, ela já estava lá. Então, a Igreja Católica e as igrejas, de uma maneira geral, elas sempre chegam primeiro, muito antes até de que FUNAI. Então, o padre, ele via como eles eram explorados financeiramente na sua produção e queria que eles pediram ao padre que queria aprender português. Então, o padre foi atrás de pessoas que ele achava que poderiam estar lá sem impactar tanto a cultura deles. E minha avó foi uma das escolhidas, das poucas escolhidas professoras para estar lá, foram só três. E ela ficou, na verdade, 40 anos, até mais de 40 anos naquela aldeia. Tanto que eu nasci lá. E, e eu fiquei com esses discípulos durante até meus 9 anos de idade, aprendi muito com eles, devo muito a eles a memória que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho, porque o conhecimento ele não é só científico, ele também é um conhecimento, né? Que a universidade vai chamar de empírico, mas é o primeiro conhecimento, acho É que é o conhecimento verdade. mais importante. E aí a minha avó me tirou de lá com 9 anos, porque eu peguei pneumonia. E se ela não fizesse isso, talvez eu não estava contando a história da, da minha vida hoje, né? Nossa, E porque o doutor disse que mais um pouquinho eu tinha vida a óbito, né? nossa. E aí a gente foi para São Paulo de Olivença e lá nós ficamos até. E foi ficando. Aí ela me levava na aldeia quando ela achava que era necessário, porque eu não perdesse o contato. De forma que eu fiquei um bom tempo sem voltar na aldeia, desde os 15 anos, que foi a última vez que eu fui, e retornei agora. Em junho, eu fui lá, né, para Aham, ver, para rever a casa, né, que eu nasci, o aham. lugar que eu nasci. E foi até muito importante, porque meu filho foi junto, Que ele, bom. já está grandinho, deu para ele Aham, ter uma ideia do que é, do lugar que eu nasci, e depois poder contar essa história futuramente para a geração dele, né? entendi. E depois eu comecei a estudar, saí da aldeia, comecei a estudar, depois fiz geografia, minha graduação é geografia, minha Aham. especialização é educação ambiental, meu mestrado é geografia. E com o tempo, em 2012, eu vim bater aqui no Pará para fazer o doutorado, porque meu esposo veio transferido, né, para cá, Uhum. mas não fiz de imediato, porque eu queria em geografia. E não deu, porque eu sou da humana, aqui só tinha física na época, geografia física na época que eu cheguei. E eu fui esperando. E o Uhum. tempo e a caminhada de vida me levou a fazer letras. Então, em 2021, eu entrei para o doutorado e estou fazendo letras, doutorado em letras, em Ah, estudos linguísticos.
estudando a narrativa do povo Cambeba, interligando os territórios Cambeba na Panamazônia Aham. contemporânea. Então, comecei a pesquisar os Omago Cambeba lá atrás, fiz o mestrado em cima dessa pesquisa e o doutorado continua sendo parte desse mestrado, né? Entendi. E é interessante, eu queria até perguntar para você, se nas escolas, eh, no caso nas aldeias, assim, eles estudam a língua. Como que é o jovem, a criança, essa questão de aprender não só o português, mas também ter a língua da etnia de cada um. Existe essa possibilidade? Eles aprendem as duas? Aprende. Claro que eu não vou te dizer que todas as aldeias são assim, porque nem todas as aldeias têm a sua língua materna falada, Ah, entendi. pelo fato do contato, né? Então, Uhum, nós vamos chamar de uma língua fraturada. O Cambeba, ele tem uma língua fraturada, ou seja, uma língua que não está 100% na sua totalidade, uhum, justamente por conta desse contato que foi cruel. é. Mas, lá na aldeia Cambeba, da Tururu Cariúca, as crianças estudam bilíngue. O Hum, professor não indígena, a gente tem dois professores na sala de aula, o não indígena e o indígena. O professor não indígena fala, dá uma pausa para o professor indígena traduzir para a língua. Então, as crianças, ao ah. mesmo tempo que aprende, que ouve o professor não indígena, elas falam também na língua materna. E tem escrita também? Tem escrita. Tem que Ah, ter escrita. Porque se não tiver escrita, é. um registro físico, né? Vai ter o Aham. registro social só. Entendi. E o termo índio, por que que ele não condiz assim o que é o indígena, né? O termo certo. Por que que não é certo falar índio? Justamente porque a palavra índio, ela invisibiliza, ela tira direitos, ela foi um termo criado, uma palavra criada com o processo do contato, justamente para nivelar todo mundo e tirar esses direitos que as pessoas têm. Outra forma é que a palavra índio, ela carrega toda a brutal violência que esse contato trouxe. Então, Uhum, quando a gente fala índio, o não indígena, para o não indígena pode parecer normal, mas para quem recebe esse nome, ele está recebendo toda a carga novamente daquelas lembranças e memórias que ele já ouviu a infância toda do pai e da mãe, ou do avô ou da avó, e quem tem ouve do bisavô, dessa brutal violência de como o seu povo sofreu, de como o seu povo fugiu, de como o seu povo se escondeu, de como o seu povo morreu. Então, entendi. é, a palavra índio, ela traz toda essa gama de violências na sua construção. Então, por isso que a gente fala que índio é uma palavra muito violenta de se falar. É Uhum, uma palavra que já entrou em desuso pelo movimento, né? entendi. Então, o movimento indígena, em 1970, quando ele é criado, ainda era usado. Mas com a nova renovação e uma nova reconstrução desse movimento indígena, a palavra índio entra em desuso. Entendi. E assim, oi? Mesmo que ela continue sendo falada até entre os povos indígenas mesmo, né? Porque Uhum, muitas vezes já está enraizado ali, é difícil você desconectar a pessoa daquilo ali ou desconstruir é. essa. E ele traz muito estereótipo também. Uhum, Então, ele vem trazendo estereótipos, ele vem trazendo violências, ele vem trazendo memórias lá de trás de conflitos, ele vem uhum, trazendo o processo de nivelar, de tirar direitos, ele vem trazendo muita coisa, muita carga negativa que não dá para falar essa palavra, né? Porque entendi. não é democrático para nós. Aham. E assim, até mesmo nas escolas, né, a gente aprende sobre a chegada dos portugueses, né? Mas na visão, do povo indígena não é isso, né? É uma invasão, né, que teve. Queria assim que Foi. você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, desse termo invasão para vocês. Sempre foi, porque quando os povos indígenas, quando os portugueses chegaram, eles encontraram toda esse Brasil que não era Brasil, né? Porque Brasil veio de pau-brasil, Uhum,
aqui existia uma enorme explotação de pau-brasil, de repente, o que hoje se chama de brasileiro, que brasileiro ele é se a gente for ver o real significado de brasileiro, ele é um serviçal, ele é um funcionário, ele é o portador do pau-brasil, né? Uhum, Então, brasileiro é o cortador do pau-brasil. uhum, Nenhum outro país tem um nome como brasileiro, por exemplo. A gente não diz quem nasce no Peru é peruano, sim, né? Mas o peruano não representa nenhum tipo de empregado. É como se entendi, a carga de ser brasileiro nos tornasse empregados né? entendi. Mas, dito isso, é, a invasão se dá com pessoas aqui dentro. Porque muito antes de ser indígena, nós somos humanos. Sim. Pessoas que sente, que chora, que sente dor, que come, que se alimenta como qualquer pessoa. Não tem diferença. O órgão que um não indígena tem, a gente tem também. Todos os órgãos do corpo que um não indígena tem, o indígena tem também. Então, é humano. O humanismo nos torna iguais, dentro da construção biológica de ser pessoa. Sim. O que nos diferencia são justamente as identidades e as territorialidades, né? E o território, porque o território ele é construído, o território ele é sentido, o território ele é memorial, ele é identitário, ele é percebido, E é, ele é subjetivo também, é, né? Então, tem tudo isso quando a gente vai pensar território. E quando a gente vai pensar territorialidade, são todas as relações que se estabelecem nesse território, nesse lugar, nesse espaço, como queira chamar. Então, quando essas pessoas chegam aqui, esses invasores, conhecidos como invasores, eles encontraram um povo vivendo dentro de uma construção que era muito diferente deles, de um espaço construído que era muito diferente deles. E que esse espaço construído, ele vivia em convívio, em comunhão, em harmonia com a natureza, porque não se tirava dela nada mais do que se fosse precisar. uhum, Então, as casas elas eram até comunais em alguns povos, justamente para não exaurir o recurso. Então, uhum, muitas vezes, 5, 6 famílias viviam dentro de uma casa. E o que dividia essas famílias, a própria Beth Beggs vai mostrar no seu livro que as ocas eram grandes, né? uhum, Perpendiculares até, e tinham uns, como se fossem uns paus assim, né? Que uhum, dividia onde eles catavam redes, né? Até 4, 5 redes, 6 redes cabiam num determinado espaço daquele, como se fosse quartos sem parede, né? entendi. Então, É, isso muitas vezes causava espanto, e causou espanto. O uhum, próprio Samuel Fritz conta isso, né? Então, uhum, a forma como eles trabalhavam o sagrado, estava tudo ali, o sagrado, a construção do território, a organização do espaço, né? A uhum, divisão de trabalho, a língua, uhum, os saberes, a forma de transmissão. A, a escrita não tinha, na época, porque a escrita é uhum. muito recente para os povos indígenas, Ah, mas entendi. eles tinham os desenhos que eles faziam nas pedras, por onde eles passavam, eles desenhavam nas pedras aquilo que eles encontravam naquele lugar. Se Uhum, ali tinha muita anta, eles desenhavam. Se ali existia ritual, eles tinham feito ritual, eles desenhavam, né? A leitura do ritual é quando a gente encontra deixa eu ver se eu consigo desenhar, a gente encontra um desenho de pessoas que estão fazendo, aquilo até do meu filho, de pessoas que estão fazendo, caderninho dele. Quando a pessoa encontra assim, esses desenhinhos assim, Ah, é sim. festa, né? Ah, que É legal. festa. Eles têm feito ritual. Interessante. Aham. Então, eu digo isso porque, não que eu seja uma arqueóloga, mas que eu tenho que conversar e tenho que estudar arqueologia, porque o meu trabalho também precisa da arqueologia, dos saberes da arqueologia.
Sim. Então, tinha tudo